Essa é a aula número 6, certo? Porque o nosso objetivo, quando a gente trabalha com desenho, é utilizar ferramentas que nos facilitam a vida na hora de fazer os desenhos. Então, hoje eu vou falar apenas de três prismas. A gente chama de prismas, são essas formas básicas, como um cubo, uma esfera e um cilindro, tá? Que a gente utiliza para construir os nossos objetos. Se você for desenhar uma cabeça, você utiliza uma esfera como referência. Se você for construir um braço, por exemplo, você já utiliza o cilindro como elemento básico de construção, né, do desenho. E se você for fazer aí uma mesa, você utiliza caixas, né, ou cubo, ou achata, deforma esses prismas básicos para poder construir seus objetos, fazer o seu rascunho, né? Porque os nossos desenhos eles vão começar sempre com formas bem básicas e depois, a partir dessas formas básicas, é que a gente vai construir, colocar detalhes e chegar ao nosso desenho final, tá? Então, existem três. Então, nós temos um cubo, a esfera e o cilindro. Existem várias maneiras de se fazer a construção de um cubo, né? Mas o que eu estou falando você pode utilizar qualquer forma para construir os seus prismas básicos, mas o que eu acho que é mais interessante de fazer é o seguinte: no caso do cubo, você vai sempre trabalhar com formas paralelas, com linhas paralelas, e sempre construindo cada dimensão de uma vez. Por exemplo, se eu quero construir aqui, eu vou fazer uma linha, aí vou trazer uma linha paralela, e depois aqui eu estou colocando um tamanho para essa linha, né? Depois eu vou trazer agora um fechamento aqui, ó, fazendo. Eu estou criando aqui, na verdade, um plano, né? Eu estou utilizando uma dimensão aqui, que pode ser, por exemplo, largura. Aqui pode ser profundidade, né? Sobrinho, alô, tudo bem? E aí, eu vou encontrar a terceira dimensão desse prisma, puxando uma linha. Eu vou colocar no centro aqui como se fosse um pivô, né? Porque isso vai indicar a altura agora. Eu tenho profundidade, a largura, e agora eu tenho a altura do meu objeto, né? Todas as linhas da altura vão seguir paralelas a essa altura aqui. Então, se primeiramente você desenha essa primeira face, a base, depois trabalha com linhas paralelas, ó, e vai encontrando as outras faces, ó, na hora de construir o prisma. Agora, por que é interessante fazer primeiro a base, criar essa base primeiro? É interessante porque você projeta, né? Um pouco maior aqui para a tela, ó, a mesinha no caso, como ali uma sala, geralmente tem um ponto de fuga, então há uma distorção na mesinha. Então, se você criou a base, projetou as linhas de altura, projetou as linhas de altura dessa caixa, e fechou aqui, ó, você já reservou o espaço para sua mesa. Pronto, agora é só colocar, fazer o desenho das pernas. Seguindo a mesma projeção,
Pronto, aí você vem e define a sua mesa. Parece que vai aparecer um pouquinho da perna de lá. Ó. Não. É só um exemplo de como você pode utilizar o prisma básico para construir um objeto que é mais parecido com aquele formato do prisma, que aqui no caso é retangular, ou seja, formato de caixa, né? Aí quando você apaga tudo aqui, você apaga tudo, você tem o desenho da sua mesa, né? Por isso é importante aprender a desenhar uma caixinha simples. E essa questão da projeção é interessante, não só por isso, porque você viu que eu tinha o plano do chão, eu criei ele como se fosse um desenho no chão e depois projetei e fiz a altura da mesa. Da mesma forma que, se eu quiser, eu posso projetar um aqui também, ó. Em cima da mesa, eu vou fazer uma região aqui. Se eu quiser projetar aqui, ó, eu posso desenhar um outro objeto que está em cima, digamos que uma caixa. Uma caixinha que tenha, né, para colocar objetos dentro. Da mesma maneira, você só projeta, cria a terceira dimensão. Você tem o plano na mesa, você projeta. E se você quiser desenhar um livro aqui, por exemplo, você pega a direção do livro aqui, ó, que é um pouco inclinado, você faz o desenho do livro na mesa, depois você projeta a terceira dimensão, que é a altura do livro. Conceito. A próxima forma básica que nós temos é o cilindro, né? É uma coisa que eu queria falar, muitas pessoas às vezes ensinam que há um outro prisma básico que é uma pirâmide, né? Mas deixa eu te mostrar o que acontece. Por que a pirâmide não precisa ser aprendida necessariamente? Por quê? Porque uma pirâmide, ela é uma coisa assim. Na verdade, uma pirâmide, ela é só uma extensão de um prisma, quer dizer, a pirâmide ela pode ter forma, a base retangular ou pode ser triangular, né? Mas de qualquer forma, ele é um prisma que, se você elevar, a diferença é que o topo dela, ela converge para um ponto, mas ela é a mesma coisa da caixa. Se você desenhar um plano menorzinho lá em cima e puxar para ele, ó, você vai ver que é a mesma coisa da caixa. A diferença é que tudo converge para um ponto. Aí você cria um prisma básico, que é a pirâmide. Mas é a mesma coisa do cubo. A pirâmide com base triangular é a mesma coisa. Você pega aqui, faz a projeção do eixo e aí só segue as linhas até o topo. Ok? O importante é só você aprender mesmo a construir. Por isso que tem que treinar aquelas linhas. Lembra que eu te falei para fazer os exercícios com as linhas? Para que a sua mão fique treinada para você fazer tudo com um traço mais limpo e ter maior controle sobre o que você está fazendo. Tá ok? Lembra dos exercícios, né? Agora vamos passar para o cilindro. É a segunda forma básica. Você aprendendo essa forma básica, depois você vai aprender só variações dela e vai estar ok. Ok, vamos lá. O cilindro, como é que a gente trabalha com o cilindro? Você vai fazer a base da mesma maneira. Você vai fazer a projeção, pego no centro da base,
Faz a projeção para a direção que você quer. E em cima você vai fazer outra elipse igual, tá vendo? Tem que procurar fazer ela sempre igual, para que ele não fique deformado. E aí conecta na outra. Essa é a forma de construir o cilindro, ok? Sempre fazendo uma base, depois projetando a direção, sempre perpendicular à linha da base. Ou então ela estava brincando aí, as pessoas levaram a sério. Entendeu como é que faz? Você faz primeiro a base. Se ele estiver mais inclinado, você faz a elipse mais que ontem nós aprendemos a fazer as elipses, que indica quão paralela. Então, saber desenhar esses cilindros é bem importante para você criar qualquer objeto. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu trabalho com um cilindro, e aí depois aqui, ó, no centro, eu conecto. Deixa eu só apagar aqui, porque fica melhor de compreender a direção que está. Eu conecto aqui no centro desse cilindro. Eu vou criar um outro prisma aqui, ó. Vendo? Eu estou desenhando a partir da conexão desse cilindro, eu estou desenhando outro prisma. Aí, seguindo a mesma direção, eu vou fazer a altura desse outro prisma, que é um prisma como se fosse um cubo, né? Estou conectando as coisas aqui, ó, combinando prismas básicos. Aqui, né? Estou conectando prismas básicos. E aqui no centro, de novo, tem que estar todos alinhados, nesse caso aqui. Então, aqui, estou fazendo um desenho como se fosse um microfone, tá vendo? Combinando prismas básicos. Aí eu apago onde as coisas se sobrepõem. Esse sistema de desenho, que utiliza linhas transparentes assim, é o que eu chamo de raio-x. Né? Você faz um desenho a partir do uso de... Vendo? Isso seria um microfone. Aí só depois você vai começar a colocar os detalhes, né? Você vem aqui, ó, nessa face você vai desenhar, por exemplo, a marca da emissora. Né? Aqui, se essa parte aqui é metálica, você vai colocar um efeito. Depois você vai aprender a fazer esses efeitos que dão a ideia de metal. Vou botar uma textura nessa outra parte para criar um efeito mais interessante. Quer dizer, você fica totalmente livre para criar, mas veja que na hora de desenhar, eu estou utilizando prismas básicos. Aqui, se a luz está vindo daqui, eu posso criar círculos concêntricos aqui, que vão me ajudar a sombrear, ou a criar uma textura, né?
Aqui é para você entender a importância de utilizar prismas básicos, tá? Você vai ver que esses prismas podem ser combinados também. Eles não só são usados para fazer o rascunho, mas também podem ser usados combinados. Podem ser deformados. E, geralmente, esses três, o cilindro, a esfera o cubo, são suficientes para você desenhar qualquer coisa. Todos os outros derivam desses três. Você pode botar uma sombrinha. Depois você vai agregando informações. E você vai construindo o seu desenho da maneira que você achar. Tá? Aqui só um exemplo rápido assim, do que você pode ir construindo com a combinação de prisma, tá? É muito importante ir observando o alinhamento das coisas. Aqui esse desenho ainda está um pouco desalinhado, feito de maneira um pouco rápida, mas você vê que a utilização desses prismas ajuda. E, inclusive, depois a gente vai aprender que eles podem ser utilizados, inclusive, para construir formas orgânicas, né? Como um braço, os dedos da mão, as falanges, essas coisas todas. E agora vamos para o último prisma básico, que é a esfera. A esfera ela é um pouco mais difícil de trabalhar, porque você precisa ter um traço preciso, né? Quanto mais preciso, melhor. Mas, geralmente, as esferas são construídas com um traço para a esquerda, outro para a direita. Você começa sempre com... Né? Não é muito bom ficar assim com tracinhos pequenos, não. O ideal é passar de uma vez, deixar o lápis fluir bem para ir traçando levemente o seu rascunho e depois você vai encontrando o caminho certo até definir. Mas isso aqui é uma coisa plana, né? Não dá para ver que é um plano, não é uma esfera ainda. E para isso virar uma esfera, e para você direcionar essa esfera, a gente utiliza uma linha central, sempre um ponto no meio, né? No centro do círculo. E aí você usa uma linha central e uma linha horizontal, que vai dar a altura e a largura dessa esfera. Aí, à medida que você gira essa esfera, você pode fazer um direcionamento dessa esfera. Você vai poder controlar essa esfera. Eu quero girar essa esfera aqui um pouco. Então, eu coloco a linha central e agora eu vou deslocar ela para a esquerda, por exemplo. Se ela desloca para a esquerda, igual eu falei na aula anterior, essa linha tende a ficar curva, se aproximando da curva total. Então, isso aqui indicou que eu girei ela desse ponto para esse. Eu peguei no eixo aqui, ó, fiz o giro, né? Girei para cá. Então, esse ponto que era central, ele passou para cá. Foi deslocado. Se ele não desloca, se ele desloca linearmente, só nesse eixo vertical aqui, ó, ele girou apenas, essa linha não se altera. Só deslocamos para esse ponto. Se aqui for, por exemplo, uma bola de sinuca, a bola de sinuca costuma ter um número aqui, por exemplo, digamos que essa bola fosse a número 3, né? Se essa bola for a número 3, o que vai acontecer? Esse cara passou para cá. Então, o centro desse círculo que está estampado na esfera passa a girar junto, tá vendo? Se ela girar mais, essa elipse começa a deformar também. Mas aí, só para você ver como funciona, eu sei que tudo isso parece um tanto óbvio, mas é como o curso pretende tratar de coisas básicas e fundamentais,
essa é a maneira que tem de você... Não tem como, eu tenho que passar por todos esses detalhes para que fique tudo coberto. Você vai precisar ter uma noção de tudo isso. O bom da esfera é que ela é sempre redondinha aqui. Ó. Depois é que você define, é importante saber o centro da esfera e a circunferência dela. A partir daqui você define para onde que ela, se ela tiver alguma estampa, ou por exemplo, se for um olho, qualquer coisa, você define onde é que está para onde que ela está apontando. Então, digamos que ela esteja, você escolhe aqui, o olho está apontando para cá. Então, você escolhe um ponto aqui. Do lado oposto vai ter, ó, a mesma distância. Quer dizer, esse é o eixo dela. Esse é o eixo pode ser de profundidade, por exemplo. Né? Então, você achou esse ponto aqui, ó. Esse é um sentido, esse aqui é o outro. E aqui nós vamos ter um terceiro eixo. Mas o importante é você achou esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser o ponto onde que vai estar a íris construída, tá vendo? Se esse círculo está no meio, ele é reto, igual está aqui, ó. Ele é reto. Mas se ele começa a ir para a superfície, ele vai tender a ficar o quê? Assim, né? Se ele girou para cá, ele estava aqui, girou para cá, ele fica assim. Se ele girar mais para cá, se ele girar apenas um pouco para cá, já vai ficar menos deformado. Então, assim. Ele deforma, ele não é mais um círculo completo, igual estava ali. À medida que ele vai girando, então, esses são os elementos básicos que você utiliza para construir. Vamos fazer, por exemplo, geralmente se usa esfera para desenhar a cabeça, né? Você pega aqui e fala, vou desenhar uma cabeça. Eu costumo desenhar uma cabeça assim. Eu faço o centro, depois eu recorto de um lado e do outro. Aí o que sobra aqui, eu desenho um ovo, né? E aí você corta no centro ainda para fazer a linha dos olhos. Aí aqui você vai botar o olho de um lado e do outro. Você pegou aqui, botou a linha da sobrancelha. E ali do queixo, o meio do caminho, essa distância daqui para cá, ó, o meio do caminho, é onde vai ficar o nariz. Depois você divide daqui para cá, essa posição aqui vai ser a parte de baixo do lábio. Assim, um desenho resumido, né, de um rosto. Aí onde você utiliza. Agora, qual a utilidade de se fazer esse rosto com uma esfera? É justamente aquilo que eu estava mostrando. Quando você gira esse rosto, é que a utilidade vem, porque se você girou para cá o rosto, né, esse ponto vai se deslocar para cá, você vai fazer a linha assim, né? E aí, seguindo esse mesmo corte, eu cortei aqui, né? Cortei a lateral da esfera, tirei esse tampo aqui. Aqui eu tenho que cortar seguindo a mesma curvatura. E do outro lado também. Isso aqui é só um exemplo de como você pode utilizar a esfera para fazer o rascunho, né? Então aqui vem a linha do olho de novo, ó. Linha do olho. Você vê que o olho estava centrado e se deslocou, né? De acordo com o giro da cabeça. E aí aqui, ó, você vai fazer a colocação do queixo, a linha da sobrancelha, dividir o meio, você vai achar a linha do nariz,
Dividir o meio de novo é a parte de baixo do queixo. É só uma forma de fazer. Eu acho que você, como desenhista, vai buscar a melhor maneira de construir um rosto. A lateral foi cortada. Você encontra o local que vai a orelha e aí você conecta aqui para fazer o queixo. Tá? Assim, um desenho simplificado de um rosto, seguindo mais ou menos o padrão que seria para quadrinho, né? Personagem qualquer. Eu coloco os cabelos aqui. De maneira resumida, eu estou utilizando uma esfera para poder movimentar esse rosto no espaço, tridimensionalmente. Então, por isso é importante saber como que a esfera se comporta, tá? Um prisma básico aqui. Mas para quando você precisa girar essas coisas. Precisa girar no espaço. Porque no plano 2D aqui é difícil de perceber isso. Então, tem que saber trabalhar com a esfera. Então é isso aí. Basicamente a aula de hoje é essa. É o conhecimento desses 3 prismas básicos, né, que a gente precisa saber desenhar e que vamos precisar utilizar e que vamos utilizar em todos os nossos rascunhos quando nós estivermos fazendo os nossos desenhos. Nós vamos começar sempre construindo a partir de objetos de prismas básicos. Aqui, ó, a forma de construir a esfera. Olha o talento. Sobrinho, você não falou comigo hoje, o que que houve? Sobrinho? Cheguei ainda agora. Ah, é? Foi. Não, eu gostei aqui dessa aula aqui. Tá ótimo. Você viu aí como é que é o processo? Vi esse giro aí por último, deu profundidade, né? Lateral da pessoa, né? Da cabeça, o giro, né? Quando você constrói os elementos utilizando... É justamente isso, para você controlar o que você quer fazer. Você quer fazer a pessoa olhando para um lado, ou girar a cabeça, ou girar qualquer objeto que você precise. Quando você coloca essas linhas de construção, né, na esfera, você consegue indicar para que lado esse objeto está apontando, sabe? Porque o nosso objetivo aqui é utilizar prismas básicos, esses 3 prismas básicos, para construir qualquer desenho que você for fazer. Se for fazer uma mão, por exemplo, você precisa saber como utilizar os prismas básicos. Quer ver? Ó? Por exemplo, se eu vou usar uma mão, fazer uma mão, cada um pode utilizar o método que achar melhor, mas veja bem, você pode fazer assim. Ó. Primeiro, identificar a palma da mão aqui, que pode ser construído com uma caixa, né, um prisma retangular. Depois você pode utilizar o que às vezes eu utilizo na junta, essa parte que gira da junta do braço, uma esfera, né? Depois dessa esfera, a gente vem e conecta aqui um cilindro, que vai ser a parte do braço, né? E aqui na parte da frente, nós colocamos círculos, né? Para começar a desenhar os dedos. Os dedos são formados por cilindros aqui, ó. Essas falanges do meu dedo, ó, é como se fosse um cilindro daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Então a gente utiliza para construir esses prismas básicos. Então, vamos dizer que se eu queira construir um dedo saindo daqui, ó, eu fiz a base do cilindro que está conectado nesse prisma, e aí eu defini a direção desse dedo. Digamos que ele vai até aqui. Aí depois, outra falange faz isso e a outra faz isso. Esse daqui vem para cá e para cá. Esse daqui para cá e para cá. E assim vai. Você define as direções que esses prismas estão. São cilindros.
Você vê que, como eu estou vendo essa face aqui da mão, também o cilindro, eu preciso ver essa face do cilindro, né? Estou utilizando prismas básicos. No começo, a gente vai trabalhar sempre utilizando esses prismas. Para quê? Para a gente poder se orientar. Mas, com o tempo, a gente vai chegar aqui e fazer uma mão assim, ó, digamos que eu faço isso. Eu já vou fazer de maneira mais rápida e utilizar o cilindro só quando você tiver dúvida, né? Ah, não, eu preciso fazer esse dedo girar para lá ou para cá de maneira mais específica. Aí sim, você vem, desenha o prisma básico para poder tirar qualquer dúvida que você tenha sobre a direção do dedo ou do objeto que você está construindo. O que é importante nesse momento é entender que você pode começar a treinar a fazer esses desenhos utilizando esses prismas básicos como uma maneira de te guiar, sabe? Mas à medida que você for dominando o desenho, a sua mente já vai ficando mais treinada para poder fazer sempre. Você começa a imaginar esses prismas na tua cabeça. Você não precisa mais ficar desenhando cada prisma. Só quando houver dúvida, aí você fala, poxa, eu vou desenhar o prisma para ver direitinho para que lado esse dedo está. Mas aí, com o tempo, você vai botando só umas linhas, para poder, às vezes, te ajudar a mostrar o fluxo do desenho, sabe? Gostei, ficou massa, viu? Assim, por isso que eu coloquei no título aí que o curso é fundamental, porque ele te ensina maneira de você perceber as coisas e começar a fazer as coisas. Depois você vai aprendendo como simplificar, sabe? Pular etapas. Porque se for desenhar, eu já desenho aqui, eu já vou desenhando mais direto. Mas para vocês que estão, às vezes, começando, precisa saber que cada coisa parte de uma forma básica e ensina o cérebro a raciocinar. Aí depois você vai colocando, acrescentando detalhes, tá vendo? Dessa forma do prisma eu acho melhor, sabia? Fica muito mais bem detalhado. Você vê, agora aqui é hora de você estudar um pouco de anatomia e ver como é que funciona, porque aqui nos dedos tem os ossos que aparecem, tem uma gordurinha assim embaixo, tem umas dobrinhas que vão agora ser acrescentados de acordo com o detalhamento que você quer para o seu desenho. Aí é um conhecimento posterior que você precisa fazer, que muitas vezes pode ser por observação, né? Você colocou a mão aqui, aí você vai observando, puxa, tem uma veia, tem um enrugado no dedo, né? Então você vai agora só acrescentando. Vê que os prismas ajudam a indicar a direção que essas rugas acontecem, tá? Então, essa é a ideia aqui do curso, é ensinar você a pensar primeiro em formas básicas. Vê que a forma de construção dos objetos, elas abrangem, por exemplo, se eu for fazer um rosto, digamos, eu estou fazendo um rosto, né? Eu tenho aqui uma cabeça, né? Eu tenho uma cabeça aqui. Então, da mesma maneira que eu construí aquele polígono básico ali, o retangular, eu só sigo as linhas paralelas. Eu construo aqui a base, né? Cada dimensão obedece a sua direção, por exemplo, aqui é a largura do rosto. Vou botar só o olho aqui, só para poder já criar
esse entendimento do rosto, o que eu estou desenhando. Aqui, ó, eu tenho aqui agora uma coisa plana. Eu desenhei a base do meu nariz, né? E agora eu vou projetar. Você vê que a projeção do rosto aqui, ó, ela está seguindo uma dimensão de largura, o rosto é aqui, a dimensão de altura é essa, mas tem a dimensão de profundidade que está para cá, né? A terceira dimensão aqui. Então, se eu estou fazendo a terceira dimensão para cá, a terceira dimensão é aqui. Essa é a lateral da cabeça, né? Então, o nariz, ele segue essa mesma ideia aqui, ó. Você projeta para frente, ó. Vai projetar seguindo essa direção, essa mesma direção. Você vai construir uma caixa aqui, na qual você vai colocar o nariz. Porque ele é elevado, ele é projetado. Então, aqui em cima o nariz, eu acho o topo do nariz. E nessa face de cima, vou só dar uma clareada aqui, né, de desenho. Vocês poderem ver. Eu estou desenhando um prisma aqui. Porque aqui, ó, eu vou colocar no centro essa projeção do nariz. Tá vendo? Eu estou construindo a altura do nariz. Mas eu tenho que imaginar essa projeção, seguindo que está projetado na base, depois ele cresce, né? Como se ele tivesse assim, ó. Eu tenho uma parte reta, aqui eu tenho o olho lateral, e aí eu tenho a distância do nariz aqui, ó. Projetando para cá, daqui para cá, tá vendo? E eu venho com essa linha ainda aqui, ó. E ela vai ser seguindo, ó, o paralelismo aqui, ó. Vai ser onde eu vou construir a minha boca. Sempre obedecendo às dimensões, ó. Essa aqui é um sentido. Se eu viro para cá é outro sentido. Né? Para cima é outro sentido. Os três sentidos na construção. Aí depois você tira as linhas de caixa aqui, ó. Da caixa de construção, né? E você tem o nariz colocado aí no lugar. Essa parte do nariz, algo assim. O olho está colocado aqui. Então tem uma distância aqui, que é a lateral do nariz. Na altura, né? Então você tem a projeção nesse sentido do eixo. O objeto prisma foi colocado ali para construir. Quer dizer, tem muitos outros exemplos que a gente pode utilizar, né? Mas só a prática mesmo e o experimento é que vai fazer com que você consiga dominar, sabe? Mas a parte de construção básica é essa aí mesmo. Você pode utilizar formas básicas para poder construir. É importante sempre trabalhar nas três dimensões: altura, largura e a profundidade. No caso do nariz, ele tem a profundidade. Isso aqui nos mesmos eixos de profundidade. Né? Okay. Então é isso. Basicamente isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, esse é o momento. Esses cursos ficam gravados não, né? Eu estou gravando, sobrinho, mas assim, eu para disponibilizar ele, eu preciso editar, porque senão ele fica muito cansativo. Tem muita coisa, às vezes, que eu queria editar e cortar essas partes para depois disponibilizar, sabe? Pelo menos até o feitio dessa mão foi bom também, né?
o feitio que colocou a projeção, né? Para onde o olho vai olhando, vai também muito bom. Sim, depois eu vou editar e vou disponibilizar isso para vocês. Eu estou preparando. É que eu estou me preparando para viajar para o Brasil, como eu falei ontem, eu não pude nem dar aula. Então, eu estou resolvendo um bocado de coisa ao mesmo tempo. Tá voltando para cá, para o Brasil? Tô. Eu devo ir para o Brasil no mês que vem. Ah, beleza. Então, aí vou continuar dando essas aulas aí para vocês, para quem tiver interesse, né? Eu vejo que o grupo lá nosso é bastante grande, não é tão pequeno, mas nem todo mundo se interessa, mesmo que seja um curso grátis, mas eu também estou aprendendo a como dar as aulas, conhecendo melhor essa parte tecnológica que é utilizada. Hã? Eu vou ficar assistindo. Ah, beleza. Eu tenho certeza que depois dessas 12 aulas aí vai abrir um pouco a mente de vocês para alguns aspectos do desenho. Da agora para frente vai ser tudo um pouco mais divertido, vai ser mais... a gente vai aprender a construir objetos, não vai estar dando muito dentro de conceitos muito rígidos, não. É mais o trabalho de construção de objetos. Ah, tranquilo. E começando com essa parte... Por isso, para vocês, de exercício dessa aula 6, seria treinar, desenhar cilindros. E uma coisa boa, de repente, é você pegar a fotografia e observar quais são as formas básicas, né? Você pega uma imagem, um desenho e observa como foi feito, sei lá, geralmente, pode começar com objetos. Uma sugestão que eu dou é de começar fazendo objetos básicos em casa, por exemplo. Vamos dizer, se você... Uma coisa que você pode fazer é assim, você pega, põe um objeto em cima da mesa e começa a observar as formas básicas. Você vai construir um copo, né? Observar como e treinar o traço para poder fazer esse objeto, de que maneira esse objeto pode ser construído utilizando as formas básicas, porque tudo que você desenha vai partir da construção e do domínio que você tiver na hora de fazer essas formas básicas. Aqui, por exemplo, eu estou desenhando uma xícara, um copo aqui, né? Eu quero colocar a alça dela, né? A asa, né? Que a gente chama. Eu fiz o cilindro básico, abri aqui a boca do copo, né? E agora eu preciso saber a direção que eu quero para colocar a asa dela. Então, partindo do centro aqui dessa elipse, eu defino a direção. Se eu quiser para cá, né? Se eu quiser para cá, eu vou puxar uma linha aqui, traçando pelo centro. Aí ela chegou aqui, ó. Aí eu puxo a altura, né? Estou observando tudo isso. Eu tenho a largura, profundidade e a altura. Achei aqui, ó, que, tá vendo que eu estou trabalhando como se fosse um raio-x? Eu consigo enxergar o objeto por dentro, não só por fora do objeto. Porque quem desenha normalmente por observação, você observa só o contorno do objeto. Mas aqui nós estamos trabalhando um raio-x, tá vendo? Eu estou sabendo onde que está cada parte do objeto. Eu posso colocar minhas linhas onde eu quiser. Então, como eu ensinei, ó, as partes cilíndricas, você trabalha com eixo, aqui, o centro. Esse é o centro do objeto. Então, ó, essa lateral aqui, ó, essa linha está me guiando, dizendo é aqui que eu posso construir a minha alça. Então, se a alça é aqui, ó, ela é circular, é um tubo, né? Eu vou e desenho nessa superfície aqui, ó, o ponto superior da alça. E digamos que ela vem até aqui, ó. Tá vendo? Construindo. Agora, essa alça, ela vem para cá, certo? Então, eu tenho que projetar essa linha aqui, ó, para não perder a profundidade aqui. Aqui, ó. Digamos que ela vem até aqui. Ó. E aí eu perpendicularmente, ó, eu sei que a outra medida dela é essa aqui, ó.
vendo? Uma para cá, outra para cá. Forma um X aqui. Então, seguindo esse mesmo sentido do X, ó, eu vou criar um prisma aqui, ó. Vendo? Eu estou criando um prisma aqui, ó, no qual vai estar inserida a alça. Eu sei que é uma coisa muito mecânica, sabe? Para quem olha assim, é um pouco mecânico, mas eu gosto. aqui, ó, você sai daqui, ó, você cria um eixo aqui, ó, tá vendo? Uhum. Então você engrossa ele, ó. A projeção, tá vendo? Eu tô tendo uma profundidade para cá. Eu projetei essa linha para cá, ó. Ficou um pouco confuso, mas depois que você apaga e coloca as linhas certas, e para mim eu já consigo enxergar de maneira mais espacial, sabe? Essa lista aí, ela foi... Ok, ela foi projetada nesse eixo, nesse sentido. Entendeu? Projetei para cá. Então eu só sigo uma linha. Essas linhas são linhas de ajuda. Que estão trabalhando aqui só para me facilitar a vida. Agora, como eu estava falando para vocês, é interessante olhar em casa e fazer os desenhos observando e percebendo essas três dimensões da coisa. Qual a direção, sabe? Vamos ver um outro objeto aqui que seria, de repente, interessante. Vou desenhar, sei lá, um carro. Um carro que já tem mais objetos, mas vamos fazer um carro de maneira simplificada. Digamos que um carro esteja aqui. Você faz primeiro a base dele. Perceba que eu não estou distorcendo muito, estou deixando mais ou menos em paralelo. Não. Eu criei um plano aqui. Aqui vai ser a frente do carro, aqui é a lateral do carro. Então, agora eu preciso da outra dimensão, terceira dimensão. A altura, né? Pronto. Então, todas as linhas vão trabalhar no comprimento do carro nesse sentido, a largura do carro vai trabalhar nesse sentido e todas paralelas nesse sentido. Entendeu? Então, se eu vou trabalhar na lateral do carro, eu trabalho assim. Outras linhas nesse sentido, assim. Aí, essa daqui é a da profundidade também. Toda nesse sentido. O que eu fiz aqui? Nada mais que um prisma retangular. Uma caixa, né? Não fiz nada demais. Agora, eu vou trabalhar em cada lateral o que é referente a cada lateral. Por exemplo, aqui, ó. Por isso que a gente utiliza lápis e borracha para poder apagar as coisas. Precisou, você vai lá e apaga. Aqui, trabalhando na lateral, né? A frente aqui. Aí você fala, poxa, está um pouco achatado esse carro. Mas o importante é você saber como que cada coisa funciona, tá vendo? Aí você fala, tá achatado? Então, tudo bem. Encurta essa caixa na hora de você construir, entendeu? O importante é você... Tá vendo? Tá trabalhando com as três dimensões. Eu sei que é um carro bem primitivo, mas é o começo para você aprimorar o seu carro, né? Exatamente, aí ficou bom. O importante é você saber como é que funciona. Ah, o carro está meio largo demais. Então você vai lá e encurta ele. Você vai encurtar a sua caixa. E tem que ser corajoso e riscar bastante, sabe? Porque é assim que você evolui. Aqui. Lembrando sempre das três dimensões que eu falei desde o começo do curso, sabe? Se você trabalha nas três dimensões, tudo que você for fazer é só seguir a regra. Vai para cima, para baixo, para o lado. Fazer uma lateral do carro aqui. A outra lateral a mesma coisa. Esse desenho aqui se segue.
Do outro lado a mesma coisa. Conecto aqui. Conecto aqui. Eu estou sendo bem bagunçado mesmo, para que vocês entendam que não é que eu faço um desenho excelente, que eu não posso bagunçar meu desenho. Eu preciso aprender a controlar e entender esse desenho. Uhum. Né? Entender como que cada dimensão trabalha. Entender a profundidade, como construir esses objetos. Isso é que é importante. O resto é prático. Você ter sutileza na linha, apagar, tentar de novo. Ó, você vê que até para vou fazer uma sombra do carro, eu trabalho sempre com as 3 dimensões. Aqui, ó. A lateral do carro está plana, né? Então eu tenho que jogar um pouco mais para dentro aqui, ó, para poder. O teto do carro geralmente é mais estreito. Então, eu vou fazendo ajustes, né, para ficar um pouco mais curvo. E a melhor coisa é você experimentar mesmo, não ter medo, sabe? Uhum. É um carro amador, né? O cara olhar aqui e falar, pô, esse cara não desenha. Eu também sou muito curioso. Agora, o ideal é você fazer por observação também. Aí depois você vai apagando as linhas que você utilizou como guia. O bom é utilizar um lápis. O número 2 mesmo, mas aprender a utilizar o lápis de maneira mais leve, sabe? Aqui eu estou passando ele com mais força, porque se eu não passar escuro aqui, vocês não veem direito. Não conseguem enxergar direito o que está acontecendo. Mas você vê que, utilizando esses princípios que eu tenho mostrado para vocês, você vai poder desenhar qualquer coisa. Qualquer desenho. Você quer sugerir alguma coisa que a gente possa desenhar aí, para a gente ver como é que seria? Eu gostei mesmo. Eu gosto mais do corpo mesmo. Né? Como? Eu gosto mais da parte do corpo mesmo. Anatomia, né? Olha lá. Ali, é só para entender. Isso aqui o carro está muito ruim, mas... Não, mas deu uma noção de onde começa, né? Quem não sabe. Exatamente. Depois eu ainda vou ensinar umas técnicas de simetria, de observar a simetria. Tem muitas outras coisas que vêm nas próximas aulas que vão ajudar a gente voltar nesse carro aqui e poder trabalhar nele melhor. Beleza? A parte de corpo humano, o corpo humano é uma coisa complexa porque ele trabalha com muitos objetos. Então, o começo a gente começa aprendendo a trabalhar com um objeto, 2, 3, 4. Um corpo humano, ele tem dezenas de objetos, né? Se você for observar. Dezenas de objetos. Por isso que a gente aprende a desenhar a cabeça, depois aprende a desenhar a mão, aprende a desenhar o tórax, para depois juntar tudo isso. E aí vai dar origem a um corpo completo com tudo. Mas, se você for desenhar um corpo pela ordem mesmo, vamos dizer com prismas básicos, começa sempre pelas partes maiores, que carregam as outras. Você vai desenhar, por exemplo, vai desenhar o tronco primeiro, né? Decidir qual que é a pose desse tronco, ele está girado para algum lugar ou não. Vamos dizer que é uma caixa básica aqui, né? Quer desenhar um corpo. Eu tenho a parte do tórax, aí eu tenho a parte da cintura. Ó, você vê que eu estou observando as 3 dimensões aqui, ó, né? Meus objetos têm as 3 dimensões. Aí aqui em cima vai nascer um cilindro aqui, que é o pescoço, né? Na lateral aqui eu vou conectar um braço aqui, ó, do outro lado um braço, conectar ali, puxo aqui um cilindro para cá. E esse cara trabalha na altura da linha do para cá. Aí depende do que você vai fazer também, né? Da pose que você vai fazer. Então, ó, trabalho com cilindro. Que aqui eu estou obedecendo a direção do cilindro. Ele está vindo, está um pouco aberto do corpo.
Todos esses são decisões. E você pode começar sempre trabalhando com objetos básicos e depois vai acrescentando outros. As técnicas que eu vou ensinar para vocês aqui, quer dizer, para chegar no ponto de construir um corpo, precisa que vocês aprendam mais essas técnicas e que agora, quando eu desenho, eu estou utilizando já elas. Já estou seguindo um determinado padrão de raciocínio, de construção dos objetos, de organização, que algumas técnicas mais para frente vão ajudar. Você vê que eu estou utilizando prismas básicos. Claro que aqui o que é mais difícil às vezes é manter a proporção, né? A relação entre os objetos que vão fazer com que esse corpo seja um corpo lógico, né? Não fique com uma perna muito longa, ou, né? Vamos seguir alguns sistemas de medida, né? Para que os objetos fiquem coerentes. Então, por exemplo, se eu for desenhar um corpo humano, eu posso trabalhar assim, com objetos totalmente retangulares e cilíndricos e esferas, né? E depois eu vou acrescentando detalhes de acordo com o que eu quero. Isso quer dizer o quê? Que se eu sei desenhar um prisma no lugar certo, da forma certa, na direção certa, depois é só colocar os detalhes, não é verdade? Eu não preciso... Porque agora eu posso trabalhar em cada objeto desse aqui separadamente. Você vê que o tanto de objeto que eu desenhei. Então, o próximo passo aqui é detalhar cada um. Além de conhecer a anatomia desses caras, você precisa saber onde cada coisa vai, né? Agora, só seguir a construção normal. Não só a construção do corpo, anatomicamente, mas também colocar roupa, essas coisas todas. E ainda níveis de detalhamento, de musculatura, tudo isso, seguindo essas técnicas que eu tenho mostrado para vocês, vocês vão ser capazes de fazer, porque vocês não vão ficar sem saber o que fazer. Vocês vão seguir um passo a passo que vai te levar naturalmente para o desenho, sabe? Primeira coisa é decidir o que você quer fazer. Depois, só utilizando as técnicas. Você vê que eu não estou tendo dificuldade nenhuma aqui, porque eu estou seguindo um certo conhecimento anatômico e você vê que os objetos que eu coloquei, eles me guiaram totalmente. Eu não estou fazendo muita coisa, eu estou acrescentando só um pouco mais de curva, tá vendo? Nas formas. A parte mais difícil que vocês vão enfrentar, certamente vai ser decidir o que vocês vão querer desenhar. Porque usando essas técnicas, vocês vão conseguir desenhar qualquer coisa. Não tem por que ter dificuldade na hora de desenhar. O importante é saber realmente como é que são as 3 dimensões que funcionam. Isso aí que é o ponto mais fundamental. E o que eu vejo assim, o pessoal não te ensina, eles vão desenhando e eles não estão te falando que uma perna dessa aqui, ela tem 3 dimensões, tá vendo? Você precisa saber que isso aqui é um objeto, essa perna, que é igual a um cilindro. Ele tem a lateral, né? Tem a lateral, ele tem a frente, né? Tem a lateral e tem a frente. A lateral do corpo aqui, ó, né? Tem a frente do corpo aqui, ó. Essa percepção é que vai fazer com que você desenhe qualquer coisa e coloque qualquer elemento que você queira. Eu quero colocar aqui um cinto no cara, eu quero botar uma bolsa na lateral, ele está com a pochete. Opa, eu sei onde que é, a pochete fica na frente. Então, a frente é aqui, né? Eu desenho a base da pochete, depois projeto ela para frente. Ela está crescendo para onde? Para cá, no eixo de profundidade do corpo. Então, o que eu faço? Não tem mistério.
se você, não, primeiramente, não compreender as 3 dimensões e a construção de objetos básicos, prismas básicos, você não vai desenhar muito legal. Vai demorar. E o pessoal não te ensina muito isso. E por isso que eu bato muito nessa tecla. Vamos aprender a pensar em 3 dimensões, entender as 3 dimensões e aprender a construir objetos em 3 dimensões. Depois é detalhe. Depois é acrescentar detalhe. Tem problema, sabe? Depois é você observar a anatomia, aprender os músculos, de onde que ele sai, para onde ele vai, sabe? Isso aí é questão de tempo, de prática. Beleza? Então é isso aí. Eu sugiro a vocês que observem coisas na casa de vocês, de caixa de som, televisão, uma impressora que tiver. Observa que elas têm 3 dimensões, que formas básicas ela tem, se é uma caixa, se é um cilindro, tá? E vão fazendo uns exercícios aí. Depois vocês mostram pra gente. Beleza? Tá valendo. Valeu. Muito obrigado pela paciência aí, pessoal. Espero que vocês estejam absorvendo bem aí e vocês vão estar desenhando qualquer coisa em breve. Beleza? Tá bom. Tranquilo. Então, uma boa noite, cara. Muito obrigado aí, viu? Muito obrigado, Mila. Boa noite. Boa noite. E aí, espero que amanhã eu esteja preparado para a próxima aula. E acho que as aulas vão ser sempre mais divertidas daqui para frente. Tá bom. Tá ótimo. Beleza? Valeu, então. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você. Assim, eu sei que vocês não desconectaram, mas vocês querem fazer alguma pergunta? Eu não dei tempo para vocês. Quer a Mila fazer uma pergunta? Essa forma geométrica também serve para desenhar animais? Só um instante. Teve um ruído, um barulho no fundo. Pode me repetir, por favor? Para animais ou não? Para animais? Sim, perfeitamente. Você pode, inclusive, observar alguns animais, quais são as formas básicas de alguns animais. Você pode, quer ver, por exemplo. Vamos ver aqui. É a mesma coisa. Você vai utilizar, compreendendo as 3 dimensões, você pode tranquilamente, vamos dizer, você pode utilizar uma caixa, se você quiser desenhar, eu quero desenhar um cavalo, né? Ó, eu tenho a linha média central dessa caixa, eu encaixo aqui um círculo onde eu vou projetar um cilindro, que é o pescoço dele, projeto para cá, e o cilindro para cá, mesma forma, elíptica, ó, né? Eu puxo para cá, eu sei que essa parte aqui na lateral do cavalo é mais ou menos assim, ó. Tem uma região assim, aqui em cima eu tenho as costas do cavalo, tá vendo? Eu tenho que buscar encaixar esse cara dentro do meu prisma, tá vendo? Aí aqui, ó, o cavalo tem um peito aqui. Aí onde você começa a observar como que os animais, quais são as partes que compõem o animal. Por exemplo, o cilindro deformado aqui, ó, pode formar o pescoço dele. Aí nesse mesmo sentido, ó, eu coloco o eixo aqui, ó, central, e aí eu vou construir a cabeça dele, ó. Eu vou utilizar se você for observar, o cavalo vai ser um bicho mais ou menos assim, tá vendo? Mas observa que eu estou pegando objetos e girando ele. Eu fiz uma caixa nesse sentido, fiz um cilindro saindo daqui, fiz outra caixa já um pouco girada para cá. E compreender essas dimensões aqui é muito importante. Aí eu sei que o cavalo aqui, ó, eu sei que nasce, vai ter um cilindro que começa aqui formando as pernas. Eu lembro que o cavalo, eu estou fazendo assim de memória, então, ó, mais ou menos assim. E, ó, o outro lado da caixa, ó, eu vou fazer um raio-x aqui, ó, para a gente ver o outro lado da caixa. Por quê? Se essa perna nasce desse lado aqui da caixa, a outra vai estar do lado de lá, aqui assim. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa, ó. Claro que o cavalo não vai estar com as pernas certinhas assim. Por isso que a gente tem que aprender primeiro o básico, fazer o cavalo na posição certinha. Depois, a gente vem, ó, você vê que eu estou obedecendo
o mesmo alinhamento. Essa linha aqui, ó, tá passando aqui, essa perna do cavalo precisa descer e ficar coerente aqui. Ó. Uma mais ou menos aqui, outra aqui. Mas eu estou utilizando as mesmas linhas paralelas e as coisas, as 3 dimensões e a compreensão, para ir construindo esse cavalo. Claro que o cavalo é um bicho talvez um pouco mais comprido. Aí você vai fazendo ajuste. Mas você vê que eu estou utilizando prismas básicos. O prisma básico ele é utilizado para fazer basicamente o rascunho. Né? A marcação de cachorro. Aí você vai acrescentando os detalhes. Aqui, ó, centro, cavalo, né? Digamos que a boca do cavalo aqui, ó. Tá vendo que eu tenho que trabalhar sempre nas 3 dimensões. Ó. Tem uma largura aqui, a altura da boca do cavalo vai ficar na lateral, ó. Nariz, a venta dele aqui, aqui. Aí o resto é mais observação de como que é o cavalo. Aqui, ó. Se esse olho é do lado de cá, eu traço uma linha paralela aqui, ó. Do outro lado o olho vai aparecer ali. Faz a quebra aqui. Aí é observação o restante. Mas o que é importante aqui é você saber como que essas 3 dimensões, como que cada coisa está nesse espaço, como que ele se comporta. Bem que é um cavalo não está muito legal, mas o importante é você aprender como colocar as coisas lá. O resto vai ser observação. Né? Aqui, ó, essa crina. Vai entrar aquela questão da sobreposição, onde está o peito do cavalo, característica básica de cada animal, né? Sei lá, algo assim. Tá vendo que é rascunho? Eu estou rascunhando. Depois, você pode utilizar uma mesa de luz, botar um papel em cima e achar as formas mais que você encontrou de mais úteis no teu desenho. Vamos dizer. Eu vou fazer o cavalo com o rabo em movimento, não. Eu deixo o rabo dele assim. O rabo de cavalo é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E a orelha, né? Como é que é a orelha do cavalo? Você encaixa aqui, ó, de um lado e do outro, veja, tem uma simetria, né? De um lado e do outro, esse projeto. Eu acho que é mais ou menos assim. Geralmente a orelha do cavalo ela vem paralela, né? Aí já é uma questão de anatomia, tá quase parecendo um burro, né? Mas aí o resto ficou meio orelhudo, parecendo um burro, o corpo meio curto, mas isso aí é uma questão de ajuste do desenhista, entendeu? Você vai fazer esses ajustes mesmo. Através da tua observação, você fala, puxa, você vai ter que ter esse senso crítico de dizer, pô, esse cavalo, por que tá com cara de... Por que tá parecendo um burro? As orelhas estão meio grandes, talvez o corpo está um pouco curto, o cavalo é um pouco mais longo. Aí você vai criar uma memória ou utilizar referência para que o seu desenho ganhe mais potencial, sabe? Você vai ganhar mais capacidade de inventiva. Aí já não é porque você não sabe desenhar. Porque o que eu estou te ensinando aqui como base vai ser suficiente para você desenhar as coisas, né? Você raciocinar as coisas. E depois aqui, ó, trabalhando com 3 dimensões, você pode desenhar qualquer coisa em qualquer lugar aqui. Você quer desenhar o cara lá atrás, ou o cara... Tá vendo? Você trabalha com as 3 dimensões. Se essa linha está aqui, eu puxo para cá. O cara estaria onde? Um pouco ao lado do cavalo. A área do cavalo é essa. O cara estaria aqui aonde? Em pé desse lado. Então, eu vou pegar aqui e marcar onde o cara estaria. E aí eu projeto. O cara vai estar aqui, do lado de lá. Entendeu? Aí você aprende a trabalhar nas 3 dimensões. Você trabalha tridimensionalmente. Você se desloca nesse eixo. Você vai para trás. Né?
você constrói o que você quiser. Se você construir alguma coisa desse lado aqui, você tem que vir para cá, projetar aqui e achar que o poste vai subir aqui. Então, um poste, cilindro ali atrás, que é da cerca. Essa cerca continua paralela ao cavalo, com a linha aqui, vai fazer os postes. Sempre trabalhando com as 3 dimensões. Tem outro aqui no meio, onde aqui, no meio, tá? Estou aqui, o poste vai subir até aqui. Eu desisti de fazer um cara ali atrás, mas dá para fazer o cara ali atrás também. É só questão de querer. Bota a perna dele aqui, divide, põe a cabeça dentro. Qual a altura do cara em relação ao cavalo? A cabeça vai estar mais ou menos aqui, o boizão, tem papel aqui. Então, é questão de querer fazer, né? O cara vai estar em pé ali atrás, vou botar o pezinho dele aqui. Saber se deslocar no espaço é que é o importante agora. E praticar, desenhar, observar, perceber como que cada dimensão funciona. Beleza? Aí você põe a cerca ali, ó. Entendeu? Estou ensinando para vocês aí a forma de raciocinar. Você vê que eu estou trabalhando só com linhas. Linha de construção. Posso colocar qualquer coisa aqui. Beleza? Não ficou o melhor cavalo que eu já desenhei, não, mas... O importante é passar a ideia do que nós temos. Obrigada. Por nada. Você quer mais alguma pergunta? Você tem mais alguma coisa sobre? Não, tá ótimo. Gostei aqui a marcação. Entendeu? O importante para vocês não é saber desenhar o cavalo, não. O importante é saber como se compreender esse espaço. Você viu aí como é que eu faço? Eu desenho um prisma básico para entender onde que é as costas do cavalo, onde que é a frente do cavalo. Depois eu ponho um cilindro, construo outro prisma para fazer a cabeça. E depois é que vem os detalhes. Primeiro eu estruturo a minha base. Depois o detalhe é questão de observação. Eu pego uma referência, opa, como é que é a perna do cavalo? É assim. Né? Como é que é as costas? Depois você vai acrescentando detalhes e até técnica de achura ou sombreamento, tudo isso. Você vê que nas 3 dimensões aqui, depois se você quiser projetar a luz do sol, né? Digamos que eu tenho a luz do sol batendo de lá, a luz do sol ela é paralela. Então essa luz do sol ela trabalha assim. Então se ela toca aqui nesse poste, ela vai projetar uma sombra e vai vir daqui para cá. Ó. Do cavalo a mesma coisa. Ó. Vai vir para cá, vai vir aqui, ó, cruzou, até vai aonde? Aqui, a orelha do cavalo vai estar. Então, de acordo com a direção da projeção, você vem fazendo a sombra. E para tudo tem a ver essa questão das 3 dimensões, sabe? Você vai fazer o que você quiser, seguindo só uma lógica. Esses 3 eixos aí são fundamentais. Ninguém geralmente ensina a trabalhar nas 3 dimensões, não. Beleza? Então, treina a fazer as esferas, observar nos objetos o que é esfera. Por exemplo, aqui você viu que eu usei cilindro para as pernas, usei prismas retangulares para a cabeça, para o corpo. Pode usar esferas para o corpo também. Depois eu posso fazer algum exemplo. Beleza? Então, valeu. Tenha uma boa noite, galera. Boa noite. Valeu. Tchau. Valeu.